Olá, tudo bem? Eu sou a professora Graziela Pigato Bom, professora aqui da Universidade Católica de Santos e também membro do COIC, que é o Comitê de Iniciação Científica, que pertence ao IPES, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas aqui também da Universidade. E é com muita alegria e satisfação que eu venho hoje apresentar e assistir com vocês ao seminário do IPES do mês de abril. Então, para aqueles que gostam de pesquisa, assim como eu, e também gostam de manter contato com outras áreas do conhecimento, essa é uma excelente oportunidade para que nós possamos manter este contato mesmo durante o isolamento social. E o tema do seminário do mês de abril será Crise na América Latina, Desafios e Perspectivas. E nós convidamos o professor doutor Daniel Rey Coronato para falar deste assunto. O professor Daniel é doutor em Relações Internacionais e é professor do curso de Relações Internacionais aqui na universidade. Ele também é pesquisador do Grupo de Pesquisa Análise de Conjuntura Internacional e coordena aqui na universidade o LARI, que é o Laboratório de Análise de Relações Internacionais. É muito propício que a gente divulgue uma iniciativa muito bacana, muito louvável, do professor Daniel e dos seus estudantes que participam do LARI, que foi a criação de um podcast chamado Quarentena Global, que visa trazer informações sólidas e de qualidade para que pensemos e debatamos as relações internacionais neste período em que estamos vivendo. Então, é a universidade, é a academia, cumprindo o seu papel não só acadêmico, mas também social, levando informações de qualidade para que possamos demover as tão popularizadas fake news, as quais nós enfrentamos quase que diariamente nos dias de hoje. Então vamos assistir à fala do professor Daniel, que hoje tratará especificamente das relações internacionais do Brasil com os seus países vizinhos, com os países da América Latina, antes dessa crise global, e também as perspectivas para um momento pós-crise, quando tudo isso passar, porque com certeza vai passar. Então um abraço em todos vocês e um excelente seminário. Olá a todas e todos, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Agradeço demais o convite, ao esforço que tem sido feito para que essas atividades elas aconteçam. Sabemos o quanto que esse momento é especial, o quanto que esse momento é diferente e quantos desafios esse momento que a gente está vivendo tem nos proposto. Esse é um momento muito diferente da nossa história. É um momento muito excepcional, talvez não exista um adjetivo melhor do que esse, é um momento muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Para além da normalidade que nós sempre estamos acostumados, né? A maneira como as coisas acontecem, a maneira como as coisas funcionam, nós sabemos que vivemos agora um momento que é muito diferente, um momento muito novo, e eu quero agradecer demais ao IPES, primeiro na figura da sua líder, a professora Adriana, porque eu sei o esforço que ela e a equipe dela têm feito para que as atividades continuem funcionando normalmente, o esforço que toda a Universidade Católica de Santos tem feito para que a nossa dinâmica seja a mais normal possível, né? Normal dentro dessa nova possibilidade, normal dentro desse novo contexto que a gente está vivendo a partir de agora. Esse é um convite muito especial, era para essa atividade já ter acontecido há algum tempo atrás, acontecido de maneira presencial, né? A gente brinca que é o mundo pré-corona, não o mundo pós-corona, né? A gente está vivendo aqui o meio dentre essas duas coisas. E nós tínhamos planejado então àquela altura, né, quando houve o convite, fazemos um grande debate na universidade sobre um tema que eu considero absolutamente relevante, que é o tema da América Latina. Essa foi uma proposta que eu havia feito. E a ideia é que nós tivéssemos esse debate de maneira presencial. E aí veio, né, todo esse para usarmos um termo, um tsunami que arrastou aí o planeta inteiro. É verdade que a gente já em janeiro já mais ou menos especulava sobre a possibilidade de algo
parecido com isso acontecer, mas a verdade é que nem mesmo os mais informados analistas, os mais perspicazes analistas das mais diferentes áreas seriam capazes de prever o que aconteceu, né? Primeiro o epicentro acontecendo na China, depois se espalhando para a Europa, principalmente pela Itália, subindo pela Europa, né, passando pela França, pela Espanha, pela Alemanha, pela Inglaterra, chegou inclusive a cometer o primeiro-ministro Boris Johnson, depois os Estados Unidos, acontecendo mais ou menos em paralelo com os casos europeus, e aí também chegando no Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento muito diferente, um momento muito especial da história do mundo, e por que não das relações internacionais, né? Eu, como professor de relações internacionais, eu tendo a tentar anotar como esses grandes acontecimentos eles impactam na política internacional, na relação entre os estados. Mas a verdade é que mesmo os especialistas ainda têm muita dificuldade de notar o quão excepcional, o quão singular é o momento que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um momento que claramente não é um momento que nós estamos todos acostumados, mas o alcance, o tamanho disso é gigantesco, né? Inclusive nós temos tentado em algumas iniciativas, né, por meio de podcasts, por meio de conversas, por meio de papos, por meio de palestras como essa, né, tentar de alguma forma tatear esse assunto sobre os mais diferentes perspectivas, sobre as mais diferentes lógicas, porque não adianta, por mais que exista às vezes um certo cansaço dessa temática, parece que quase todos os grandes assuntos ficaram pequenos perto desse assunto, né? E aí eu quero talvez começar a debater aqui o nosso grande tema, que é a discussão sobre a América Latina. Quando me sugeriram e me propuseram um tema para poder debater dentro das relações internacionais, o desafio era pensar as relações internacionais e tentar pensar o que estava acontecendo de mais interessante nas relações internacionais, isso foi mais ou menos entre janeiro e fevereiro, havia uma certa perspectiva, uma certa discussão, quer dizer, o coronavírus, ele não, a doença coronavírus não estava, ela não estava posta ainda, né? O Covid não estava aparecendo. E o que acabou acontecendo no final das contas é que tanto em janeiro quanto em fevereiro, dois grandes assuntos eram os grandes assuntos não só da pauta brasileira, da pauta da região, mas eram os dois grandes assuntos da pauta mundial, né? O presidente Trump havia ordenado o assassinato de um alto funcionário, um general do governo iraniano em território iraquiano, né? Isso foi em janeiro, parece que faz séculos, né? Nós tivemos também nesse meio tempo uma pequena disputa no Oriente Médio entre Turquia e Rússia, houve ali uma certa rusga entre os dois países. Pouco tempo depois nós tivemos uma grande confusão entre a Arábia Saudita e a Rússia, afetando o preço do petróleo, mas a gente daqui a pouco trata disso, porque isso vai ser importante para o tema da nossa atividade. E ao mesmo tempo, nós estávamos aqui na América Latina, absolutamente as coisas estavam de ponta cabeça, né? A América Latina passou do final do ano passado para o começo desse ano, para uma dos maiores ciclos de efervescência política da sua história. Absolutamente impressionante o que aconteceu aqui. Quando eu digo aqui, porque eu me coloco como um cidadão latino-americano, essa é uma condição identitária, né, que cada um tem um pouco da sua, mas eu faço questão de sempre de ressaltá-la. Nossa região aqui passava por um momento de transformação gigantesca, né? Então me foi desafiado pensar a questão de qual seria o foco, né, para não ficar um foco muito aberto. E eu fui desafiado a discutir a questão da América Latina. Não porque a questão do Oriente Médio fosse menos importante, pelo contrário. Àquela altura, inclusive, parecia que seria o assunto do ano, né? Parecia que o Oriente Médio seria o assunto do ano. Muito se especulava sobre a possibilidade do presidente Trump, inclusive, usar do Oriente Médio como uma maneira de ganhar votos, uma maneira de mobilizar a base, né? Muito se falava da eleição dos Estados Unidos, foi um tema que também em algum momento passou pela minha cabeça. Naquele momento havia uma grande indefinição sobre quem poderiam ser os candidatos do Partido Democrata. Claramente não havia esse cenário que se desenhou depois com a vitória dos democratas
principalmente a vitória de Joe Biden, o vice de Obama, que agora provavelmente será o candidato de uma eleição americana que a gente não sabe exatamente sob quais circunstâncias serão realizadas, mas naquele momento Joe Biden, na verdade, era uma espécie de azarão da corrida. Né? E muita gente discutia a possibilidade de nós termos ou um socialista democrático, o caso de Bernie Sanders, ou o caso do Bloomberg, que era o bilionário democrata do outro lado. A gente sabe que essas duas histórias, elas acabaram, se não acabaram mal, elas não vingaram, e o candidato do establishment ganhou a indicação do Partido Democrata. Então havia um rol de possibilidades, né? Uma quantidade enorme de possibilidades, e eu tomei o desafio de discutir a questão da América Latina, que não é um desafio trivial, né? Sobre nenhuma circunstância. Nós estamos falando de uma região extremamente, apesar de ser uma região marcada pelo predomínio de uma única língua, com poucas exceções, e de processos que vêm desde o período colonial, se não muito parecidos, aconteceram de maneira muito próxima um dos outros, se hiperinfluenciaram, uma região com uma história muito diversa, porém uma história marcada por muitas similitudes. Falar da América Latina como um conjunto sempre foi um desafio. Né? Tratar desse contexto de países que começa no México e termina no Chile, na Argentina, não é brincadeira, não é fácil, até porque muitas vezes a gente exclui inclusive o Caribe, tá? E muitas vezes nós passamos por cima da pluralidade de países que existem na própria América Central. Tá? Normalmente quando a gente pensa América Latina, a gente acaba criando alguns recortes, mas acima de tudo eu topei fazer essa discussão, porque me parecia àquela altura que principalmente o que estava acontecendo no Chile era algo que merecia alguma atenção. Tá? Vocês devem ter acompanhado nos jornais, acompanhado pelas redes sociais, a explosão, a convulsão social que aconteceu no Chile no ano passado, com imagens fortíssimas, né? Imagens de natureza praticamente revolucionárias. Né? Grandes manifestações públicas na rua contra o governo, com uma pauta de reivindicações muito forte, um levante contra o modelo neoliberal, um levante contra uma certa estrutura de produção, de organização. Por outro lado, na América do Sul, mas claro aqui na América Latina, nós tivemos também as grandes discussões que envolveram a Venezuela. Né? Nicolás Maduro, dentro da sua encruzilhada local e global, colocou a América Latina, inclusive, dentro do foco da disputa entre as grandes potências. Por mais de uma vez, Putin, né, o governo chinês, e Trump e o governo brasileiro, dois lados aí dessa disputa, se colocaram em rota de colisão por conta da própria Venezuela. Então, me parecia naquela conjuntura que nós tínhamos que tratar da questão da América Latina. Primeiro porque a América Latina ela é sistematicamente colocada de lado nas grandes discussões. Né? Alguém pode argumentar, mas o Oriente Médio só aparece nesses momentos de grande crise, e eu concordo com isso, é verdade. Existe um certo exotismo para tratar do Oriente Médio. A gente gosta muito dessa visão desse distanciamento, desse orientalismo que nós colocamos na nossa análise. Por outro lado, quer dizer, a América Latina ela deveria, pela proximidade, ser muito mais tratada e muito mais observada. Tá? Só para fazer um recorte aqui, tá? Com exceção de alguns casos que têm aparecido com mais atenção pela nossa imprensa, tá? O Equador, por exemplo, nessas últimas semanas foi muito tratado pela imprensa brasileira por conta da crise, especialmente porque eles não estão dando conta do número de mortos que estão sendo afetados pela doença. Os outros países da América Latina têm passado completamente despercebido pela grande imprensa. Alguém pode argumentar também que existe, claro, uma grande preocupação com o que está acontecendo no Brasil, e a gente, portanto, deveria estar fechado nos nossos próximos assuntos, mas não me parece que aconteça isso para cobrir, né, os números dos casos na Itália, o número dos casos em outros países como a Espanha, a Alemanha e nos Estados Unidos, que os números são acompanhados, se não com a mesma atenção que o caso brasileiro, mas com uma atenção muito próxima. A imprensa brasileira sempre deu muita atenção para aquilo que acontece nos Estados Unidos, as razões são óbvias.
Mas me chama a atenção essa espécie de ponto cego que existe na nossa imprensa e na própria academia brasileira em olhar para esses temas da América Latina de uma maneira mais clara. Né? Então, mesmo nesse momento em que os nossos vizinhos estão passando pela mesma situação que nós, não dá para dizer nem que há uma desinformação. Na verdade, não há informação alguma sobre o que acontece por lá. Isso me preocupa demais. Isso me preocupa demais porque nós precisamos, como um país que faz parte de uma das regiões mais pobres do mundo, uma das regiões mais desiguais do mundo, nós precisamos impulsionar ou tentar criar uma dinâmica em que nós passemos a olhar os nossos vizinhos como parte de um mesmo projeto, parte de um mesmo barco. Né? Os nossos destinos estão muito mais entrelaçados do que o nosso imaginário pode colocar. Então nós precisamos então dar conta dessa temática. Assim que nós tivemos o começo da quarentena, né, as aulas passando por um modelo remoto, esse desafio que a universidade embarcou, e eu tenho um respeito enorme por todos os professores e funcionários que têm conseguido transformar essa dinâmica numa dinâmica remota eficaz, que tem funcionado. Essa iniciativa, inclusive, é uma prova disso. Abriu-se a possibilidade de nós voltarmos a fazer o seminário e eu logo pensei, bom, como é que nós vamos tratar dessa questão? Porque por mais que nós tivéssemos uma crise, e essa crise estava muito bem estabelecida, eu já havia pensado uma maneira de tratar dessa crise, parece que essa crise, na verdade, ela vai se somar a esse novo momento. Tá? Então talvez o nosso desafio aqui não seja abandonar aquilo que nós veríamos na discussão pré-crise do Covid. Tá? Nós precisamos então dar um passo além e mostrar como esse momento atual de exceção se soma àquela crise que já estava anunciada antes de nós entrarmos nesse estado de quarentena que nós vivemos nos últimos meses, no último mês, para ser um pouco mais preciso. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração, e me parece que aqui é um elemento fundamental desse processo, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a dificuldade de enquadrar a América Latina num único contexto. E para isso nós temos que tentar então criar alguns recortes históricos, que se eles não são capazes de dar conta da pluralidade dos países, tá? Pelo menos eles nos mostram, é claro que vai dar conta da pluralidade, mas não vai dar conta das individualidades todas, ao contrário, dará conta da pluralidade. Tá? Essa perspectiva é uma perspectiva que nós vamos chamando das perspectivas de onda, tá? Ou aquilo que a gente vai chamar dos grandes movimentos que tomaram conta do continente. A partir dos anos 90, boa parte do mundo passou por um processo longo de transformação. Tá? Esse processo de transformação, que foi encabeçado principalmente a partir de duas ferramentas poderosas. A primeira delas foi aquilo que foi chamado de Consenso de Washington, ou seja, uma espécie de modelo de construção econômico-político-social que previa a diminuição do papel do Estado, as reformas do Estado, tá? E uma espécie de desmonte daquilo que havia sobrado do estado de bem-estar social ou das experiências meio embrionárias de estado de bem-estar social que aconteceram na região. Esse modelo foi um modelo muito forte a partir dos anos 90, tá? Muito forte. E ele começou no centro do sistema, pela dobradinha Margaret Thatcher e Ronald Reagan, Estados Unidos e Inglaterra, e ele veio com força para a região da América Latina, que já havia começado a experimentar algo parecido com isso no maior bastião do neoliberalismo, talvez do planeta até então, que era o Chile de Pinochet. Né? Para quem não sabe, o Pinochet havia trazido uma série de técnicos que trabalharam diretamente para levar a cabo um experimento econômico que pudesse dar conta da maneira como essa organização neoliberal havia sido proposta. A partir dos anos 90, criou-se uma espécie de corrida entre os países da América Latina, entre os países da América do Sul e América Latina, para tentar se adaptar
a esse novo modelo de organização social, né? A esse novo modelo de organização política, mas principalmente esse novo modelo de organização econômica. Boa parte dos países da região se mobilizou enormemente em torno de projetos que levavam em consideração a venda de ativos do Estado, né, a privatização de serviços públicos, a concessão de serviços públicos para agentes privados, a diminuição das empresas estatais, ou às vezes até o fim dos setores públicos nas economias, e uma tentativa de abertura econômica, uma tentativa de se integrar às grandes cadeias internacionais de produção. Durante aqueles anos, a abertura econômica virou uma espécie de mantra. Nós estávamos, portanto, vivendo o auge de um fenômeno que foi exaustivamente estudado, chamado globalização. Esse foi um período muito interessante do ponto de vista político. Porque por mais que nós tivéssemos uma diversidade muito grande de políticos aqui na região, né, de projetos políticos, havia uma espécie de centro ou de senso médio que fazia com que a maioria dos governos da região se colocassem a favor desse tipo de projeto. Vendia-se para a população, e foi vendido para esses governos, que esse tipo de mecanismo seria importante para desenvolver os países. E que o grande passivo histórico da América Latina, esse passivo gigantesco que havia sido criado desde o período colonial, e havia sido um passivo que foi se acumulando ao longo das décadas, e que uma das grandes problemáticas seria a própria estrutura deficitária e antiga do Estado, né? A ideia então de transformar o Estado latino-americano o mais próximo possível de uma estrutura eficiente e empresarial. Essa força desse argumento dizia que se os estados da região fossem capazes de fazer choques, ou seja, tomar medidas difíceis, com impactos sociais relevantes, com impactos econômicos muito fortes, isso no longo prazo significaria um aumento da qualidade de vida lá na frente, uma melhora do ambiente econômico e muito provavelmente a vitória desses países contra a sua condição histórica de subdesenvolvimento. Essa foi a grande promessa daqueles anos. E os anos 90, então, foram uma época em que a maioria dos países da região praticamente competia entre si para tentar ver qual deles fazia a política mais ortodoxa ou a política que levaria a maior quantidade de reformas, sempre tendo em vista que essas reformas trariam no final da trajetória, benefícios econômicos, sociais, que compensariam o choque que era necessário. Então, o diagnóstico era que a América Latina era um continente doente, né, e precisaria passar por um tratamento muito sério, um tratamento médico muito sério, que tirasse o continente da letargia. Esses processos variaram demais em cada um dos países. Enquanto no Brasil nós tivemos, principalmente com o governo Fernando Henrique Cardoso, um modelo de privatizações, de abertura, etc., ainda assim foi um governo que manteve certas estruturas, como um sistema único de saúde, universidades públicas, gratuitas, manteve um certo aparato social, não chegou, apesar de ter se tentado privatizar as grandes joias da coroa, uma delas a Vale do Rio Doce foi, mas a Petrobras, por exemplo, continuou sob controle do Estado, ainda que num modelo um pouco diferente daquele que se fazia nas décadas anteriores. Mas o fato é que em outros países esse choque foi extremamente poderoso, né? Causando uma mobilização e causando uma reação social gigantesca. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, a América Latina estava de ponta cabeça. Na Bolívia nós tivemos manifestações a ponto de manifestações pararem o país, né? Muito famosa as manifestações em torno do famoso caso da privatização da água, né? Por outro lado, na Argentina nós tivemos manifestações que praticamente derrubaram todo o poder político.
e levaram no começo dos anos 2000 a muito provavelmente a maior crise econômica da história da Argentina. Os panelaços, famosos panelaços, que foram muito famosos no Brasil há pouco tempo atrás e ainda são, tiveram uma espécie de início naquela conjuntura da crise que a Argentina se avizinhou no final dos anos 2000, no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Essa é a primeira grande onda da região, né? Uma onda marcada por governos de matriz neoliberal, orientados pelo consenso de Washington, que era esse receituário de dar mais eficiência ao Estado, diminuir o seu tamanho e tentar criar uma nova lógica econômica, política e social para os países da região. A reação foi rápida e foi letal. Muitos líderes políticos começaram a surgir em vários países. Alguns já existiam, é verdade, e usaram desse momento para poder se reposicionar no cenário político, muitas vezes se reinventando, para tentar disputar as eleições que começariam a partir dos anos 2000 e tentar achar um outro caminho para o país. Outras figuras surgiram desse contexto, né? Algumas delas já eram razoavelmente conhecidas nos seus próprios países, como por exemplo Hugo Chávez Frías, que vai então mobilizar as forças sociais dos seus países, e apesar da pluralidade de projetos, apesar da quantidade gigantesca de países e de possibilidades diferentes, né? Não há nada mais diferente do que os governos que vão nascer a partir dos anos 2000, né? Olhando na Argentina com a Cristina Kirchner e com o Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, na Bolívia nós teremos Evo Morales, Michelle Bachelet no Chile, teremos na Venezuela em muito pouco tempo Hugo Chávez. A Colômbia vai se transformar numa espécie de última casamata desse modelo neoliberal, mas não vai ficar fora. Nós temos o Rafael Correa no Equador. Todos esses governos, eles vão de alguma forma, apesar da sua imensa pluralidade, se unir num único tipo de discurso a partir dos anos 2000. E que discurso era esse? Um discurso de matriz anti-neoliberal. Alguns governos vão fazer isso de uma maneira muito mais leve. Vocês vão ter governos como do próprio Pepe Mujica ou Tabaré Vázquez no Uruguai, que são governos que têm um discurso social muito forte, ainda que do ponto de vista econômico o rompimento com essa lógica tenha sido feito de maneira muito menos intensa do que em modelos como boliviano, como equatoriano e venezuelano. Mas o fato é que todos os países da região, ou pelo menos a grande imensa maioria dos países da região, a partir dos anos 2000 passa a viver uma onda política completamente diferente. Uma onda de matriz anti-neoliberal e uma onda que vai tentar olhar para os processos de desenvolvimento econômicos patrocinadas pelo Estado de uma maneira muito mais intensa. Esse foi um projeto marcado também por muitas contradições. Não é? Se nós formos pegar cada um dos casos individuais, nós vamos perceber que cada um desses países experimentaram as suas contradições de maneira muito intensa. Né? Nenhum desses projetos foi tocado de uma maneira absolutamente sem problemas. Por um lado, porque houve uma grande reação dos grupos sociais e econômicos que estavam ligados com a pauta do neoliberalismo, essa pauta que dominava boa parte das classes dominantes, das elites desses países, muitas delas de matriz rentista, que se beneficiavam do status quo que havia sido conquistado a partir dos anos 90, mas também por contradições dos próprios projetos. Né? Vários desses projetos, inclusive com dificuldade de manter a sua lógica, optaram invariavelmente por vias populistas ou autoritárias que causaram muitas contradições, algumas delas podem ser acompanhadas até hoje, como o caso venezuelano. O fato objetivo é que mais ou menos, e aí a palavra aqui vai ser usada de maneira livre, né, porque essa é uma palavra que tem sido tratada de maneira negativa, e acho que não é o caso, é na verdade uma forma de alternância, de mudança. Cada um dos governos, de maneira maior ou menor, optou por um caminho mais radical dentro desse processo. É óbvio que nós aqui no Brasil
imediatamente lembramos do governo Lula, né? Que foi um governo que tentou, entre outras coisas, criar uma espécie de ambiente em que a participação do Estado fosse possível, mas ela não fosse uma participação que colocasse todos os outros agentes sociais, que haviam inclusive se beneficiado nos anos 90, numa situação de oposição frontal ao governo. É só vocês notarem os ministros que fizeram parte dos dois governos Lula e perceber que houve uma tentativa durante aquele governo de uma espécie de conciliação, palavra que provavelmente vai gerar algum tipo de reação de quem estiver ouvindo, né? Porque nós já tivemos um grande debate nesse país sobre a natureza dos governos e a gente sabe que o termo conciliação ele é um termo que gera muitas paixões para quem está ouvindo, principalmente pessoas que não concordam com essa nomenclatura. O fato é que a partir dos anos de 2010, nós começamos a experimentar uma série de mudanças novamente. Como numa lógica muito próxima de uma lógica pendular, nós começamos a perceber que vários candidatos que nos anos anteriores haviam tido muita dificuldade de se viabilizar por meio do discurso neoliberal, aquele mesmo discurso dos anos 90, que se transformou no principal derrotado na grande maioria das eleições nacionais na região, ou seja, se você era taxado de neoliberal, com uma exceção do México, que é um caso muito específico, no resto da América Latina, se você era taxado de um candidato de matriz neoliberal, as chances de você ganhar a eleição eram muito pequenas. Era necessário ter um discurso anti-neoliberal para que você fosse capaz de se posicionar dentro do cenário político e ser um candidato viável. Aos poucos, na América Latina, começou a acontecer fenômenos que começaram a rachar esse processo. Talvez o primeiro grande ato que tenha chamado a atenção foi o processo de impeachment que aconteceu de Fernando Lugo. Fernando Lugo, que foi o presidente do Paraguai, ele não fazia parte dos dois grandes partidos políticos, era um homem que se considerava um homem de esquerda, um homem anti-neoliberal, ainda que tivesse as suas próprias contradições, e ele num processo de impeachment relâmpago, num dia, foi tirado do poder, isso foi tratado como um golpe na região, né? É verdade que nós já tínhamos na América Central, na região de em Honduras, em outros países, algumas movimentações que já davam a entender que haveria talvez uma espécie de esgotamento desse tipo de governo. Que enquanto existiu a tal da onda rosa, ou essa onda que nós estamos comentando, ela foi suficientemente forte... Perdão. Voltando. Ela foi suficientemente forte para que houvesse uma espécie de concertação entre os países da região. Inclusive, houve ali um determinado momento a criação, inclusive, de um mecanismo chamado Unasul, que colocou pela primeira vez todos os países da América do Sul em volta de uma mesma mesa para discutir assuntos de guerra, assuntos de paz, assuntos de concertação política, assuntos de concertação econômica, né? Talvez o grande projeto político, econômico e social da história do continente, do subcontinente, para ser mais específico, porque falamos aqui da América do Sul. A Unasul foi então a maximização desse processo, mas já aparecia no começo dos anos de 2010 que nós tínhamos uma espécie de esgotamento daquele modelo. E candidaturas que até então eram inviáveis, como nós comentamos, começaram a vencer eleições. O caso do Fernando Lugo, o caso do Zelaya, esses casos eles na verdade mostraram que havia uma espécie de esgotamento ou de cansaço de setores sociais que começariam a partir por uma outra lógica, né? Não preciso lembrar vocês que no Brasil nós tivemos as jornadas de junho de 2013, né? Já se vai quase uma década daqueles dias, né? Que foram vividos de maneira muito importante. Parece que o Brasil desde 2013 ainda vive aquelas jornadas de junho, né? A gente parece que naquele momento entrou num outro fluxo histórico, e é como se a história do Brasil tivesse que meio indo para um outro lado. O fato objetivo é que desde então outros candidatos começaram a vencer eleições. Talvez a primeira candidatura que tenha vencido uma eleição na região e anunciado uma mudança de rumos tenha sido a eleição do Macri na Argentina.
Macri, que era um sujeito que contrastou e foi contra o peronismo kirchnerista que havia nascido naquele contexto de oposição ao neoliberalismo, trazendo de volta uma série de mantras que haviam sido abandonados desde os anos 90. Mantras ligados principalmente com a ideia do aumento da eficiência do Estado, a diminuição do tamanho do Estado, uma espécie de reforma administrativa, mantras que haviam sido deixados de lado desde os anos 90 e transformaram-se então de novo em mantras que se transformaram em mantras eleitoralmente aceitos. E começou a acontecer na América Latina como um todo, na América do Sul toda, uma série de vitórias eleitorais. Isso aconteceu no Chile. No Equador a história foi um pouco mais complicada. O candidato que era anti-neoliberal, apoiado pelo Rafael Correa, ganha a eleição e muda de lado, né? No Peru nós temos candidatos liberais vencendo a eleição. Na Bolívia, há pouco tempo atrás, nós tivemos aquela grande confusão durante a eleição do Evo Morales, que vocês haviam acompanhado no ano passado, aquela grande confusão. E no Uruguai nós tivemos pela primeira vez uma vitória agora, nesse ano, de um candidato que não era um candidato ligado com a esquerda antineoliberal, pelo contrário, um candidato de matriz liberalizante. Então o que nós acompanhamos é o surgimento nesse último ano para cá, nesses últimos anos para cá, uma espécie de uma terceira onda, né? Uma espécie de volta dessa pauta liberal. E assim como os governos de matriz anti-neoliberal, esses governos também não eram todos iguais, né? Alguns com pautas mais democráticas, outras de caráter um pouco mais autoritário, até que, ao meu ver, nós tivemos, muito provavelmente, os dois processos que marcaram mais decisivamente o continente. O primeiro deles foi o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, um processo de impeachment que foi muito, muito questionado à época, que causou uma espécie de divisão que já estava anunciada na sociedade brasileira, mas ela aprofundou uma divisão política dentro da sociedade brasileira muito forte. A Operação Lava Jato, que de alguma forma desacreditou boa parte da classe política perante a população, um tipo de novo modus operandi da política no Brasil, que foi fundamental para a eleição de Jair Messias Bolsonaro, que é um presidente que, acima de tudo, veio junto com o seu ministro Paulo Guedes com um tipo de retórica e um tipo de política em que a ideia da liberalização e a ideia de abrir a economia, diminuir a participação do Estado, tem sido um dos seus motes de campanha. Inclusive, parte do apoio de certos setores sociais e econômicos ao seu projeto se deu muito mais por conta dessa veia ou desse lado econômico do que propriamente com as pautas de costumes e com as pautas sociais defendidas pelo governo Bolsonaro. No começo do ano passado, nós tínhamos uma espécie de novo mapa do mundo. Tá aqui do novo mapa do mundo, eu digo novo mapa do nosso mundo aqui da América Latina, um novo mapa das relações internacionais da região. Se por um lado havia ainda certos bastiões contrários e ainda mantendo um discurso antineoliberal, esses países só se mantiveram dessa forma porque intensificaram uma política autoritária. Eu falo basicamente da Venezuela e de alguma forma de um processo que foi muito mais confuso no caso boliviano, né? Porque o caso boliviano, como nós sabemos, ele foi um caso em que, ainda que as instituições e a democracia funcionassem razoavelmente próximo daquilo que nós consideramos o ideal, já havia algumas fraturas muito complicadas, algo que vai se maximizar no golpe contra Evo Morales. Mas o fato que nós temos aqui é que os governos que conseguiram se manter passando em paralelo a esse processo, no caso principalmente do governo venezuelano, também sofreram pressões gigantescas. Porque quando Maurício Macri assumiu o poder e depois quando Michel Temer assumiu o poder no Brasil, houve inclusive uma certa tentativa geral de conciliação
para tentar chegar a uma resolução que fizesse uma transição política na Venezuela. Isso teve vários efeitos, né? Entre eles a própria presença da Rússia intermediando um pouco dessas discussões e as ameaças sistemáticas dos Estados Unidos, que já durante o governo Trump, que foi uma importante inflexão para as relações entre Estados Unidos e América Latina, de inimigo do governo americano, e, portanto, a Venezuela estaria dentro de um plano de uma intervenção do governo dos Estados Unidos a qualquer momento. O que é interessante nós notarmos é que a primeira onda e a segunda onda, ela cresce de maneira como uma verdadeira onda mesmo, né? Ela começa de maneira muito incipiente, ela toma força, ela chega no seu auge e pouco tempo depois ela perde força, chegando até o final do seu destino e sendo sucedida por uma outra onda. Talvez a especificidade desse momento que nós estejamos vivendo seja um pouco diferente. Porque por mais que a impressão que se tinha, como comentei há pouco, é que havia uma onda estabelecida logo no começo do ano passado, né, principalmente a vitória de Jair Messias Bolsonaro, parecia consolidar no maior país da região essa tendência por governos novamente de matriz liberalizante, governos taxados por algum como governos de direita ou de extrema direita, a depender do tipo de retórica política que esses governos faziam, o tipo de lógica de ameaça que esses governos anunciavam a certos setores da população, ao caráter conflitivo que certos governos haviam criado, né? Vários desses governos, eles traziam a pauta liberal associada a uma pauta de confronto, a uma pauta de disputa com certos setores sociais, né? Ao comunismo, a corrupção ou qualquer outra força dessas que são mais ou menos fáceis de se encontrar no mundo real, no mundo concreto. A verdade é que esses governos, eles também tentaram, num primeiro momento, criar uma certa dinâmica de grupo e de sociabilização parecida com aquela que havia sido criada no período dos governos antineoliberais, né? A primeira coisa que foi feita foi desmontar a Unasul, né? A União Sul-Americana foi praticamente dilapidada, destruída, os países abandonaram essa organização, propuseram inclusive a criação de um outro mecanismo que por enquanto não saiu do papel, né? E houve uma tentativa de tentar criar uma espécie de lógica, e aí abre aspas, uma lógica não ideológica. Porque uma das grandes críticas que esses governos fizeram, e é muito interessante notar isso, é que eles reivindicavam para si uma certa dinâmica de que eles não seriam ideológicos e que a ideologia estava nos governos que estavam no poder nos anos 2000. Né? Então, com uma espécie de reação àquilo que eles vão chamar das ideologias, tá? Como se houvesse a possibilidade de existirem governos que não fossem ideológicos. A ideia de que a gestão, principalmente no campo econômico desses governos, seria uma gestão para além das ideologias, uma espécie de mainstream, uma espécie de ortodoxia, o receituário correto, um receituário que teria como destino a melhora da vida econômica, política e social dos países da região. O fato objetivo é que, diferente dos governos anteriores, eles não conseguiram fazer isso. Tá? E as razões são múltiplas. Primeiro porque, em certas sociedades, houve imediatamente uma reação enorme que, nos anos 90, ela não teve força para se colocar logo no começo. E no começo dos anos 2000, os grupos que haviam se oposto a essas políticas antineoliberais, nas suas mais diferentes matizes, nas suas mais diferentes intensidades, esses grupos, tanto no começo dos anos 90 quanto nos anos 2000, não tiveram força para se organizar e se colocar contra, seja no campo do discurso, seja no campo da prática política. Ao mesmo tempo, a possibilidade da volta de um padrão econômico, político e social que lembrava os anos 90 causava para boa parte dessas populações um sentimento de volta a um passado que várias dessas populações não queriam viver. E em países em que esse processo neoliberal havia sido a regra desde sempre
e uma experimentação, ainda que pequena, de uma certa proteção social não havia acontecido, as populações começaram a se levantar contrários a esse projeto, colocando-se então de frente, ou se colocando na vanguarda de uma luta a favor de direitos sociais que não haviam sido conquistados em nenhum momento da história. Então, se nós formos olhar o mapa da América Latina, o mapa da América do Sul, fazendo aqui um recorte dos países mais importantes, a gente vai perceber que esses governos vão assumir o poder sem dificuldade, com uma grande dificuldade de implementar a sua própria política. Comecemos pelo Uruguai, né? Como nós já dissemos agora há pouco, passou por uma transição política importante. A Frente Ampla, que dominou, uma frente de esquerda que dominou a política uruguaia durante muito tempo, perdeu a eleição. No entanto, já logo imediatamente se formou na sociedade uruguaia um grande polo de oposição que muito provavelmente vai frear a capacidade desses grupos liberalizantes, ou frearia se não fosse a nossa crise, a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar agora, desses grupos fazerem as suas liberações políticas. No caso da Argentina, a experiência do Maurício Macri terminou de maneira melancólica, ainda que alguns possam argumentar que menos melancólica do que se imaginava. A sua promessa de um Estado mais eficiente, mais liberal, que resolveria o problema do câmbio, que resolveria o problema da vida econômica, melhoraria o ambiente econômico da Argentina, resultou num aumento vertiginoso nos números de pobres e miseráveis. Ainda que no final do governo ele tenha tentado dar uma volta, mudado um pouco a maneira como tratava a gestão econômica, não foi suficiente para reverter o quadro de má impressão que ele havia causado, e o peronismo kirchnerista volta ao poder com Alberto Fernandes numa eleição que foi histórica agora na Argentina. Alberto Fernandes que acabou de assumir e vai ter que lidar, já tem que lidar com essa crise enorme que nós estamos vivendo. Era provável que a vitória do Alberto Fernandes, alguns analistas colocavam, teria mostrado que essa onda, essa hipotética terceira onda que nós estamos tratando, ela seria uma onda de vida muito curta, né? Porque as sociedades sul-americanas e latino-americanas não gostariam de voltar para aquele padrão dos anos 90 ou algo próximo daquele padrão dos anos 90 e procurariam, se não aquele modelo dos anos 2000, um modelo um pouco diferente. Mas a crise do coronavírus nos colocou uma problemática ainda maior. No caso da Bolívia, a coisa foi ainda mais séria, né? Evo Morales tentando se perpetuar no poder, tentou uma espécie de manobra muito contestável do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da lógica do poder. Já havia ali da parte dele o enfraquecimento das estruturas democráticas, mas o fato é que há uma eleição que foi amplamente contestada, e essa eleição culminou com a saída do Evo Morales e um golpe de Estado na Bolívia, que hoje vive um momento absolutamente fora daquilo que a gente vai chamar de regras democráticas. No Peru, nós tivemos uma sucessão de governos liberais, todos eles caindo por conta de escândalos de corrupção. A Lava Jato teve um peso gigantesco dentro desse contexto, porque a Lava Jato não criou problema só dentro do Brasil, mas criou problemas também para fora do Brasil, né? E governos que foram caindo e se sucedendo, e houve há hoje uma instabilidade política no Peru muito forte. Na Colômbia, nós tivemos um grande processo um retrocesso na questão das Farc, um retrocesso principalmente na vida política dentro da Colômbia. Muitas manifestações começaram a acontecer na Colômbia nesses últimos anos, mas nesses últimos meses antes, no ano passado principalmente, a Colômbia experimentou dias muito difíceis também na sua questão política. Lembrando que a Colômbia foi um dos países que sempre ficou, ou que mais ficou próximo daquele tipo de dinâmica neoliberal próximo aos Estados Unidos. E no México, há pouco tempo agora, nós tivemos a vitória de um candidato que não era um candidato ligado com essa pauta liberal, o Obrador, né, que vai então se posicionar
como uma espécie de tentativa de mediação entre o modelo neoliberal e um modelo anti-neoliberal, apesar das contradições todas que isso pode produzir e das próprias especificidades da sociedade mexicana, né, que faz parte do NAFTA, aquele acordo econômico que reúne Canadá, Estados Unidos e México, e a própria proximidade com os Estados Unidos, que cria para o governo mexicano uma série de empecilhos, pelo menos desde o começo dos anos 90, quando nós tratamos da questão econômica. Dois casos, no entanto, nos chamam muita atenção. O primeiro caso é o caso, obviamente, venezuelano. Tá? Nós temos na Venezuela, nesses últimos anos, um acirramento das disputas políticas. Tá? Medidas autoritárias e medidas criminosas são tomadas tanto pela oposição quanto pelo governo. Tá? Essa tentativa, muitas vezes, de criar um lado bonzinho, um lado mau, ela é uma tentativa que não dá conta do tamanho do desafio de se entender a sociedade venezuelana. Né? Tanto a oposição contra o governo tem embaixo do seu currículo ali uma série de ações que são no mínimo recriminatórias. Tá? Mas o fato é que existe uma disputa social, econômica e política hoje na Venezuela gigantesca. Venezuela que depende majoritariamente do petróleo. Né? Nós falamos de uma economia de enclave exportador, ou seja, uma economia que depende de um único produto, depende do petróleo, praticamente, para garantir divisas para a manutenção da sua sociedade. E nós sabemos que uma das causas para que esses governos antineoliberais tivessem muita dificuldade a partir do final dos anos 2000, foi que nós tivemos uma diminuição do preço internacional das commodities. E uma das commodities que mais sofreu foi exatamente o petróleo, que vem passando nesses últimos anos por uma série de oscilações. Eu gravo essa nossa palestra aqui no final do mês de abril, e nós tivemos, há pouco tempo atrás, a comercialização de petróleo a valores negativos. Isso significa o quê? Que sociedades como a venezuelanas que dependem desse produto muito provavelmente vão sofrer demais para poder garantir a própria sobrevivência do país e talvez a própria sobrevivência do regime. Por outro lado, outra experiência que nos chamou muita atenção foi a experiência chilena. O Chile passou por uma transformação gigantesca nesses últimos anos, uma transformação gigantesca não do ponto de vista da estrutura econômica, mas uma transformação no campo das mentalidades. Considerado uma das economias mais liberais, mais neoliberais do mundo, o que aconteceu nos últimos anos é que boa parte das novas gerações, especialmente impulsionadas pelos estudantes, se colocaram na rua há muito tempo exigindo do governo que o governo começasse a dar para eles coisas que não eram dadas. Eu não sei se vocês sabem, ensino gratuito, sistema de saúde, boa parte dos aparatos de proteção social que são comuns na maioria dos países do Ocidente não existem no Chile, ou quando existem tem uma hiperparticipação do Estado ou uma baixa proteção social. Isso significou nos últimos anos um processo de, não de uma sensação de empobrecimento de boa parte da população chilena, mas também da criação de uma das sociedades mais desiguais da região. O Chile, então, nos últimos anos, tem se colocado na vanguarda das lutas a favor dos direitos sociais. Até que no ano passado, depois da vitória do Piñera, um sujeito de centro-direita para direita, né, de matriz liberalizante, o Piñera vai, então, confrontar talvez a maior onda de manifestações que a América Latina experimentou nas últimas décadas. É difícil fazer paralelo, por exemplo, com as manifestações de junho de 2013 no Brasil, que apesar da quantidade, da intensidade, elas foram manifestações que elas se esvaziaram quase que na mesma velocidade com que elas se formaram. No caso do Chile, há um processo permanente de mobilização. E que mesmo agora, durante a quarentena, durante a crise do coronavírus, esse processo de mobilização ele continua funcionando, ele continua atuando. Tá? Grandes lideranças foram criadas, imagens, toda uma iconografia foi criada, pressionando de tal forma o governo,
um governo que reprimiu de maneira violentíssima essas manifestações. Nós tivemos uma grande quantidade de pessoas mortas ou pessoas que sofreram violência policial muito séria. Pressionou o governo Piñera a ponto desse governo, que para muitos era a grande estrela da região, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, inclusive, se posicionou, logo foi visitar o Chile e dava o Chile como grande exemplo de um país que o Brasil gostaria de seguir. Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, quando tinha que citar um case de sucesso do seu projeto político, citava o caso chileno. Rapidamente o Chile mostrou que aquela espécie de paraíso latino-americano, ele tinha problemas muito sérios. E no Chile nós tivemos uma convulsão política e econômica de proporções gigantescas. Olhando então para todo o continente, nós percebemos que não existe um único país em que a lógica institucional, pelo menos olhando para os mais importantes, em que a lógica institucional, a calma e um certo ciclo de crescimento econômico, político e social sustentável tenha acontecido. É verdade que o caso uruguaio me parece um caso um pouco diferente, porque apesar da alternância de poder, alternâncias de poder que são normais em ambientes democráticos, ali parece haver algum grau maior de normalidade. A sociedade uruguaia é uma sociedade muito especial, uma sociedade com muitas virtudes. Parece ser uma sociedade que talvez de todas essas tenha lidado melhor com esses momentos, ainda que tenha experimentado nesses últimos anos também algumas dificuldades, especialmente nas discussões que envolvem temas de segurança pública e na questão do medo, principalmente da classe média, da questão das drogas. Mas olhando em perspectiva, a maioria dos países da região não tem conseguido nesses últimos anos estabelecer uma certa lógica de normalidade. Parece que a América Latina como um todo, mas principalmente a América do Sul, está organizada dentro de uma plataforma, dentro de uma maneira, dentro de uma lógica de confronto. E essa lógica de confronto ela tem sido extremamente poderosa para que a gente possa debater e para que a gente possa olhar para todas essas questões. Bom, esse era o cenário que nós estávamos prontos até janeiro, mais ou menos. Esse cenário foi completamente embolado por conta do avanço do vírus entre nós. A Covid, ou Covid-19, criou uma verdadeira nova lógica para a região. Porque mesmo governos que tinham acabado de começar, como o governo de Alberto Fernandes na Argentina, o governo brasileiro esse ano, que provavelmente teria um ano de muitas mudanças, muitas propostas de reforma, nós teríamos a nova experiência econômica e social no Uruguai com a vitória, veríamos os desdobramentos da crise venezuelana e veríamos principalmente os desdobramentos da crise chilena, né? Porque não é certo o que aconteceria lá, já que as manifestações, apesar de passarem por momentos de maior ou menor mobilização, continuaram acontecendo até as vésperas da quarentena ser declarada naquele país. Nós tivemos, então, esse novo momento. E esse novo momento é um momento que nos faz muito pensar o que é a América Latina. Porque por mais que nós vivêssemos, o que nós estamos contando aqui é uma história de um continente em que as histórias se entrelaçam, em que os processos políticos, econômicos e sociais se entrelaçam, né? Em que os nossos destinos são muito próximos. Os nossos destinos, eles são destinos que têm lógicas muito próprias. Apesar de nós dizermos tudo isso, o que aconteceu desde o começo da crise do coronavírus é algo que nos chama muita atenção. Ao que parece, os países da região viraram as costas um para os outros. Não se fala muito pouco de dinâmicas de cooperação entre esses países, se fala muito pouco sobre uma dinâmica de ajuda entre esses países, haja visto que nós temos alguns deles que estão vivendo uma situação praticamente distópica e apocalíptica, como é o caso do Equador, que não se dá conta, que não existe um sistema para dar conta do número de mortos. Chama também a atenção as soluções completamente diferentes que têm assumido aqui. Enquanto vários países da região
decretaram o fechamento, a quarentena total, né, quarentenas rígidas para controlar e produziram resultados com uma baixa mortalidade, outros países têm uma dinâmica muito especial e muito específica, como é o caso da dinâmica do governo brasileiro, em que os governadores dos estados e o próprio presidente têm falado línguas completamente diferentes, o que inclusive resultou há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, na queda do próprio ministro da Saúde, que para muitos, né, fazia um trabalho, se não exemplar, pelo menos um trabalho que estava em consonância com aquilo que os países mais importantes do mundo e a Organização Mundial da Saúde haviam colocado. É provável, então, que essa crise, o coronavírus, ou a doença, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela então venha para, de alguma forma, nos mostrar as próprias contradições que o nosso continente vive. Porque nós temos um continente absolutamente desigual, né? Nós sabemos que o efeito social de cada uma dessas doenças é muito diferente em cada um dos estratos sociais, né? Os mais pobres tendem a sofrer muito mais do que os ricos por conta do acesso ao sistema de saúde. E isso fica ainda mais forte em países em que o sistema de saúde ou ele não é universalizado, ou o Estado não produziu um aparato de proteção suficiente para dar conta de situações como essa. Me parece que o primeiro grande morto dessa crise é exatamente a ideia de que o Estado não teria nenhuma serventia, né? Poucas são as vozes hoje, ou pelo menos eu não tenho ouvido nenhuma voz no caso do Brasil, vozes que se faziam presente até muito pouco tempo atrás, que eram a favor, inclusive, de acabar com o nosso sistema único de saúde. Quando em outros países, como nos Estados Unidos, já se fala que a não existência de um sistema único de saúde foi fundamental para a própria diminuição da capacidade do Estado americano de reagir ao tamanho da crise do coronavírus. Então nós estamos aqui diante de uma dinâmica muito complexa. De uma dinâmica extremamente complexa, porque a América do Sul estava diante de uma grande crise, estava diante de uma grande dificuldade de organização da sua própria sociedade, e quando esses processos eles encaminhavam, se não para uma solução, mas para um acirramento ou para uma metamorfose que levaria essa crise para um outro patamar, eu falo basicamente do Chile e falo basicamente da Venezuela, nós tivemos esse fator exógeno, essa variável que veio de fora e que bagunçou completamente as relações internacionais da região. Chamo a atenção para um fato importante: a diminuição ostensiva do preço do petróleo, que já havia começado depois da grande disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia, na tentativa de controle do preço do petróleo, mas agora com essa diminuição das expectativas globais, o preço do petróleo caiu vertiginosamente. Nós muito provavelmente teremos um acirramento também da crise econômica em países que dependem maior ou menor da produção do petróleo. Para a Venezuela é um assunto muito sério, mas países como o Brasil também devem sofrer dentro desse processo. Convido então a todos a pensarem sobre uma questão. Será que boa parte da solução para os nossos problemas não estaria ao contrário da solução que nós estamos encaminhando durante a crise dessa pandemia? Ao invés dos estados tentarem soluções individualizantes e individuais, não seria o caso de nós tentarmos criar uma certa dinâmica que unisse os nossos países em torno de respostas conjuntas? Não seria, então, a tentativa da criação de uma identidade ou a tentativa de uma concordância entre os estados da região a melhor saída para a solução dos nossos problemas econômicos e sociais durante esse problema? É muito provável que a pandemia ela tenha mudado o destino do continente. É provável que ela tenha alterado o rumo que as coisas, entre aspas, naturalmente aconteceriam. Mas o fato mais importante é que muito provavelmente a pandemia vai passar, mas a crise da nossa região ela vai continuar. Porque a pobreza, a desigualdade, a dificuldade de criar um padrão de desenvolvimento que seja inclusivo, ela persiste com ou sem a pandemia.
A crise da América Latina é uma crise histórica e ela muito provavelmente vai continuar depois dessa pandemia de uma maneira ainda mais intensa do que ela se revelava antes. Precisamos então de políticos, precisamos de governos, de participação social capaz de dar conta desse momento. E me parece que a única alternativa viável é que nós criemos uma dinâmica de identidade para além das nossas nacionalidades. Que nós pensemos a América do Sul e a América Latina como um contexto, como um espaço que é de todos nós, e não uma zona de disputa baseada na lógica do salve-se quem puder. Que o coronavírus seja um alerta que a única maneira de nós solucionarmos as nossas questões seja feito por meio da proximidade e não pelo distanciamento. Quem sabe não vem uma nova onda, que não necessariamente seja liberal ou antineoliberal, que seja de esquerda ou de direita, ou que seja da matriz política e econômica que for, mas que seja comprometida, acima de tudo, com a bandeira latino-americana e que defenda a América Latina como um todo. Muito obrigado.